o Evangelho de João, lá no capítulo 1, a partir do versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9. Aqui a gente vai ler acerca de Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora veja que lindo isso aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meu Deus, eu dei a melhor notícia para você. Todos quantos o receberam, a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Para que a gente possa compreender o que esse texto está querendo nos dizer, a gente precisa entender o que era o mundo no momento em que Jesus, conforme diz lá em Filipenses 2, ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes por amar tanto ao mundo, ele decidiu se despir de toda a sua glória, e ele, sendo Deus, agora se tornou homem. E quando o Filho de Deus, Jesus, vem à terra como homem, ele chega num cenário muito estranho. Era como se Jesus chegasse em um grande orfanato. O que nós temos nos orfanatos? Órfãos. Nós temos órfãos nos orfanatos. E quando Jesus ele vem, ele pisa os seus pés aqui na terra, é como se ele estivesse se deparando com um grande orfanato. E a gente fala muito sobre Jesus e questiona, inclusive, qual foi a missão de Jesus aqui na terra. Obviamente ele veio para nos salvar, obviamente ele veio para nos redimir, porque a gente sabe a história da humanidade. Nem sempre o homem pôde desfrutar de fato da presença de Deus. Lá no jardim, o Adão vacilão, ele fez um negócio lá que desconectou o homem da presença. E aí por muitos e muitos anos, por muitos e muitos tempos, o homem teve que viver de um modo onde ele não podia acessar a presença de Deus, como hoje eu e você podemos fazer, por exemplo. Por muito tempo o homem não podia experimentar da presença de Deus, porque ele estava desconectado, afastado, longe de Deus. Até que vem Jesus, e Jesus muda todo esse cenário. Jesus acaba com essa história de desconexão, de afastamento, tudo isso cai por terra quando Jesus chega. Cheiroso mesmo. E aí, dentre as muitas coisas lindas que Jesus fez no seu ministério terreno, particularmente eu gosto de falar de um modo bem específico. Uma das coisas que Jesus fez, quando ele veio na terra, foi revelar o nome preferido de Deus. Você precisa ouvir isso. Quando Jesus veio na terra, uma das coisas que ele fez, e para mim uma das mais lindas, foi que ele trouxe a revelação do nome preferido de Deus. Tem gente que tem apelido e não curte muito o nome, aí prefere ser chamado pelo apelido. Você fica feliz quando te chama pelo apelido, não fica? A galera que tem apelido. Eu tinha um apelido meio estranho na minha adolescência e juventude. Eu era chamado de Urubu, mas não era por causa do CC não, tranquilo.
por uma outra história. E eu curtia, eu ficava todo empolgadão quando me chamava de Urubu, porque eu tinha preferência por esse apelido. Curtia mesmo, Urubu. Acho que nem a pastora Isa sabia dessa. Urubu. E aí eu curtia muito quando me chamava de Urubu. Pensa. Tem algum Genisvaldo aqui? Não, porque eu pergunto agora antes de brincar. Imagina que alguém dá um apelido muito legal para o Genisvaldo. Mais um apelido maneiro, um apelido top. Eu garanto para você que o Genisvaldo vai querer ser chamado pelo apelido. E ele vai curtir quando chamar ele pelo apelido. Então Jesus veio aqui na terra e ele mostrou para o homem qual é a maneira preferida que Deus gosta de ser chamado. Aí nós temos os religiosos nessa terra, sabe, Luiz? Aquela galera religiosa que inclusive mata os cristãos, igual na época de Jesus. Você acha que foi o povão que matou Jesus? Foram os religiosos. E nos dias atuais os religiosos continuam matando vidas no âmbito espiritual. Quem sabe nós temos aqui nessa noite pessoas que foram feridas, machucadas por religiosos. Não pode isso, não pode aquilo. Tem religioso que vai pirar com a minha meia. Vai dizer que eu sou maçom porque é quadriculado. Mas e aí? Tem gente que não tem essência e na falta da essência quer suprir com aparência. A aparência chegou para maquiar um defeito que havia no espírito do homem. E não precisa de religiosidade para você se relacionar com Deus, cara. Não precisa. Estou fazendo isso de propósito, porque você deve estar perguntando, né? O nome preferido de Deus. Tem gente que pensa, os religiosos, né? Jeová Jireh. E aí ele engrossa a voz. Jeová Jireh. Jeová Sabaoth. Jeová Rafá. Nissi. Tzedekenu. E aí ele chama Deus com vários nomes. Yahvé ou Yahweh. Yahweh. São nomes de Deus de fato, mas não foi o nome preferido que Jesus revelou. Quando Jesus vem, e olha que loucura, é como se ele estivesse num grande orfanato, não se esqueça disso. E nesse grande orfanato ele revela o nome preferido de Deus. Pai. Pai. Pega o evangelho, olha ele. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você nunca, exceto uma vez, mas você nunca vai ver Jesus chamando Deus de uma outra forma que não fosse Pai. Tem uma vez só, que ele chamou de uma forma diferente, mas todas as vezes, desafio você, pega o evangelho e procura. Sempre Deus chamou Deus de Pai, porque era a maneira preferida, aliás, é a maneira preferida de Deus. Obviamente Ele quer ser o seu Deus, o seu Senhor, mas acima de tudo Ele quer ser o seu Pai. E Jesus teve que vir, Jesus teve que pisar na terra, porque estava uma loucura isso aqui, cara. Os homens estavam vivendo um caos, longe de Deus, vivendo vários problemas. Aí chega Jesus. E para aquele bocado de órfãos, ele aparece como o único filho. E ele diz: ei, tem um pai celeste, diferente do pai terreno, é um pai do céu. E esse pai, ele está adotando muitos filhos. Esse pai está adotando muitos filhos.
Sabe, os homens estavam sofrendo, assim como acontece nos dias de hoje. A gente tem muitas pessoas machucadas, feridas, traumatizadas por circunstâncias que viveram na vida, na infância, dentro de casa, com os pais. Enfim, a juventude é marcada por traumas, basta você pesquisar. Você vai ver, principalmente nessa geração atual, a juventude carrega muitos traumas, muitas dores, muitos problemas. Só que de contrapartida existe um pai que quer ajudar você a superar esses traumas, a passar por cima desses problemas. Existe um pai celestial. A Bíblia vai falar de um cara chamado, inclusive é uma sugestão para quando você tiver um filho, Mefibosete. A Bíblia fala de um cara chamado Mefibosete. Quem já ouviu falar do Mefibosete? Mefibosete, ele era um príncipe, cara. Ele era um jovem príncipe. Aliás, uma criança. Príncipe. Porque o pai dele era rei de Israel, Saul. Aliás, Jonatas, perdão. Saul era o avô. São tantos nomes na Bíblia que a gente fica meio... Ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, que era rei de Israel. Então, no sistema de monarquia, como é que acontece, gente? O pai morre, assume o filho, certo? Então ia chegar um momento em que Mefibosete, ele se assentaria no trono de Israel, e ele seria o rei de Israel. Só que ainda quando ele era criança, o seu pai e seu avô, Jonatas e Saul, foram para uma guerra, e nessa guerra os dois tombaram, os dois morreram. Saul e Jonatas. O garotinho, que tinha promessa de ser rei, recebe a notícia de que o seu pai e o seu avô haviam morrido no mesmo dia em combate. E não ficou só por isso, a galera que venceu e que matou o pai e o avô desse garoto, eles agora estavam indo em direção ao local que estava Mefibosete, e Mefibosete tinha uma espécie de babá, e ela, assustada, sabendo que o povo estava vindo agora, ela pega o garoto e ela sai na tentativa de proteger, de guardar ele, e ele cai. A Bíblia diz que ele cai. Nessa da babá de pegar ele no colo e sair correndo para proteger ele, o garoto cai. E ele fica aleijado dos pés. Não consegue mais andar sozinho. Por conta de um trauma que ele sofreu. Quem sabe nós temos pessoas aqui nessa noite, assim como Mefibosete, que passaram por muitos e muitos traumas na vida. Pessoas que talvez em algum momento alguém te deixou cair, e você se machucou. Mas eu quero te dizer que Deus, o seu Pai, Ele quer te ajudar a superar tudo isso. Ele quer restaurar a sua imagem, a sua identidade. Tem muitos aqui com a imagem distorcida, a imagem manchada por conta das experiências. O diabo quer te fazer acreditar que você é filho das suas experiências. O viciado, o drogado, o ladrão, o filho do bêbado. O diabo quer te dar paternidade. Rejeite. Você pode ter passado por essas experiências, mas você não é filho das suas experiências. As suas experiências não podem determinar quem você é. A experiência de Mefibosete mexeu com a identidade dele. A Bíblia vai dizer que esse garoto, ele foi para uma terra longe, uma terra pobre, uma terra de miséria. E lá ele viveu rejeitado, abandonado, desamparado. Uma vida ruim, pensa numa vida ruim e triste que viveu esse garoto. Não se esqueça, ele tinha promessa de ser rei. Do nada acontece um monte de coisa na vida dele, e ele se vê agora numa terra longe, uma terra de miséria, uma terra de escassez. Para quem sabe um pouquinho da história, Davi era amigo de Jonatas, pai de Mefibosete, que morreu. E Davi se assenta no trono de Israel. E como ele gostava muito de Jonatas,
ele fala assim para um dos servos dele: será que não existe mais ninguém da casa de Saul vivo? Será que morreram todos? Será que todos estão mortos? Aí Ziba, que era vamos falar funcionário, né, do rei, falou assim: ó, tem um, mas esse aí está todo destruído. Tem um, mas ele está todo acabado, ele está com a vida dele na miséria, está longe, numa terra. Aí Davi falou assim: olha, pois eu quero que ele se assente na minha mesa. Eu quero que você vá, eu quero que você busque ele, que você traga ele aqui para mim. E aí a Bíblia vai dizer, eu não estou lendo porque se a gente lesse, a gente ia ficar até meia-noite lendo a história do Mefibosete, tá? Então estou tentando sintetizar aqui para você. Ziba vai, né, um empregado do rei Davi, busca Mefibosete, que estava lá, todo, né, definhado, todo destruído, de repente passando fome, porque era uma terra de fome, era uma terra de sofrimento. E aí ele vai, enquanto ele estava no trajeto para chegar até o rei, ele de repente foi, sei lá, se auto-sabotando, de repente pensando que o rei ia castigar ele, ia matar ele, porque não era normal. Imagina, o rei chamar para você estar diante dele, geralmente era para condenação, era para juízo, para decretar a morte. Então de repente Mefibosete foi no caminho todo assustado, todo apavorado: meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu chegar diante do rei? E de repente é assim que você se sente, cara. Você chega na presença de Deus achando que Deus vai te punir, achando que Deus vai te machucar, que Deus vai sentenciar você. Davi não queria sentenciar, não queria condenar Mefibosete. Davi queria restituir a vida de Mefibosete. Tudo aquilo que ele perdeu, os anos que foram perdidos, Davi estava disposto a restaurar tudo na vida daquele jovem. E Davi nada mais é do que uma figura de Deus nessa noite, que deseja também trazer você até a presença dEle, para restaurar a sua imagem, para restaurar a sua identidade, para restaurar o tempo perdido. Você é filho, cara, filho de Deus. O mundo fala um monte de mentira para confundir você. Um dos problemas que mais afetam a juventude nos dias atuais: rejeição. Igual Mefibosete, se sentia rejeitado, excluído. E existe uma forma muito interessante de você vencer a rejeição, cara. Vencer os traumas da tua vida. Quem curte futebol aqui? Agora, quem joga futebol aqui? Quem joga de verdade futebol aqui? Vai diminuindo, tá ligado? Nesse mundo do futebol a gente tem alguns nomes, né? Vini Júnior, Neymar, Rodrigo, Richarlison. Não, o pastor Dan não joga. O pastor Dan ensina. Não, ensina a palavra, é o que eu estou fazendo aqui agora. Aí você imagina, cara, onde é que o Neymar está jogando hoje? Que eu estou até desatualizado. PSG. PSG é um timão, não é, Luiz? Oxi. Ah, vai dizer que o Palmeiras é timão agora. Não, acho que, tipo assim, no senso comum, um timão, né? Pô, PSG... A galera no fifinha ali fica levando o couro ali de mim e eles pegam o PSG para tentar jogar e não, né? Aí você pega o Neymar. Cara, o Neymar tá jogando num dos maiores times da atualidade, PSG. Aí ele vem tirar umas férias aqui em Balneário, né? Acho que ele tem até um apartamento aí, né? Acho que é real isso aí, né? 2? Esqueça tudo, né? Hã? Quadriplex? Aí ele, agora fez o alargamento ali, né, na faixa de areia. Dá para jogar um futebol legal ali. Aí tem uma galera,
Galera aqui da família do Reino, jogando futebolzinho lá na praia. Aí chega o Neymar lá, todo pimposo. Aí o Neymar, ele pede para jogar uma bolinha com nós. Imagina a cena, nós lá jogando futebolzinho na areia, pá, pá. Aí o Neymar chega, deixa eu jogar uma bola com vocês aí e tal. Não, beleza. Aí a gente começa a dividir os times, né? Aí faz os 2 grupinhos ali. Aí começa a chamar. Fulano, Ciclano, Beltrano, pá, você. E vai enchendo ali, vai formando os 2 times. E aí do nada alguém fica de fora. Quem é? O Neymar. Eu sei que tem alguém traumatizado com isso na época da escola. Eu sei. Era sempre o último. Eu já fui o último. Justamente no futebol. Agora eu quero que você seja bem sincero comigo. Você acha que o Neymar vai ficar ofendido? Tipo, a vida dele vai acabar. A carreira dele acabou. Tipo, meu Deus, a minha vida não faz mais sentido. A galera não me escolheu para jogar futebol. Oh, céus. Sinceramente, o cara vai curtir o quadriplex dele, né? Sei lá que carro aquele cara tem. Nem sei. É o tipo de cara que chega lá, eu quero esse. Mas imagina que ele vai curtir ali a vida dele, tal, não está nem ligando. Por quê? Ele joga num dos maiores times da atualidade. PSG. Eu sei que tem alguém que vai discordar, mas PSG. O segredo para você entender que as rejeições, os traumas não podem te abalar, te afetar, é compreender que quem te aceita é maior do que quem te rejeita. O Neymar poderia ter sido rejeitado pelo futebolzinho de areia ali da família do Reino, mas o cara volta para Paris e ele joga num dos maiores times da atualidade, PSG. O cara é jogador de seleção brasileira, é um outro patamar. Quem aceita ele é maior. PSG é um clube muito maior do que a galerinha que joga bola na praia. Da mesma forma, para você entender e a tua vida começar a fazer sentido, é você ter essa compreensão de que quem aceita você é muito maior do que quem te rejeitou ao longo da tua história. Interessa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é tio, se é professor. Não interessa se foi amigo, não interessa se foi namorado, não sei quem te rejeitou. Mas eu quero te dizer que quem te aceita é maior do que quem te rejeita. A Bíblia diz lá em Efésios 1:4 que Deus escolheu você. Ele escolheu você antes que o mundo existisse. Antes de haver de fato essa criação que a gente vê e contempla, Deus havia escolhido você. Então você não é uma obra do acaso, você não é um qualquer, um Zé Ninguém. Não, você tem um Pai Celestial que te ama e escolheu você antes do teu nascimento, inclusive. Um Pai que te ama. Um Pai que quer dar paternidade a você. Um Pai que quer te dizer que você não é filho das suas experiências. Você não é filho do que você experimentou. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Eu falei que tem uma paternidade nessa noite, nesse lugar. E você é filho de Deus. Você só tem que abrir o seu coração. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Basta que alguém abra a porta, cara, e Ele vai entrar. Eu não tenho dúvidas, Ele vai entrar. Agora Jesus, Ele é nobre. Ele não chega espancando a porta, sai. Não, Ele bate. Ei, eu quero entrar. Eu quero entrar. Se você abrir a porta, eu te garanto, você vai deixar de ser o carinha da música, o carinha que vaga nesse mundo vazio, e vai experimentar daquilo que há de mais precioso e poderoso nessa terra, que é a presença do Pai. Sabe, a única vez que Jesus não chamou Deus de Pai foi para algo incrível. A gente vê a palavra de Deus e nós não podemos ignorar ela, cara.
Tem uma galera querendo dizer que tem que reescrever a Bíblia, que tem que atualizar a Bíblia. Não, cara. Não precisa. Ela é o nosso parâmetro. O jeito que ela nos guia. Você olha a morte de Jesus, porque sim, Ele morreu e Ele ressuscitou. E essa morte de Jesus foi para nos dar vida. Hoje, se eu e você temos vida, é porque Jesus decidiu morrer. Então a morte dele nos deu vida. Agora, a vida dele, a maneira que ele viveu aqui na terra, a maneira que ele conduziu a sua vida aqui na terra, e tudo isso você acha aqui na Bíblia, basta você ler. Você vai ver como que Jesus se comportava diante das situações, como que Jesus andava. E se você olhar a vida de Jesus, você vai aprender a maneira de ser filho. Porque ele foi o filho que veio no meio de um monte de órfãos. E ele andou como filho. A vida dele ensinou os órfãos a se tornarem filhos. Ele veio para os seus não o receberam. Aí ele abriu a oportunidade para todo mundo dizendo: todos quantos crerem no meu nome, a estes eu darei o poder de se tornarem filhos de Deus. A única vez que Jesus não chama Deus de Pai é quando Ele está lá pendurado no madeiro, lá na cruz, depois de ter sido espancado, humilhado, cuspido. E Ele grita: Deus, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? A vida inteira chamando Deus de Pai, 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 Pai. Quando Ele ensina um modelo de oração, inclusive Ele diz: Pai nosso, Pai. E aí chega na cruz e Ele grita: Deus. Por um instante Ele decidiu deixar de ser filho. Por um instante Ele decidiu se separar de Deus, porque naquele momento Ele estava carregando o peso do pecado. O pecado de todos nós. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então naquele momento Jesus foi separado de Deus. E Ele gritou: Deus, para que hoje eu e você, aqui nesse lugar, possamos gritar: Pai! Pai! Ei! Ei! Pai! Porque a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Vida eterna. Todos quanto o receberam,